mais de 50 países, e eles escrevem uma definição de trabalho do que é o antissemitismo. Porque as pessoas às vezes dizem, mas o que é o antissemitismo? Como se combate isso? Como se identifica isso e tudo mais? Então, isso é uma coisa muito importante, porque assim, eu, como cientista político, quero aprender com a população negra brasileira o que é o racismo que eles enfrentam. Eu quero. Eu não estou no meu lugar de fala, eles estão. Eles têm que me falar e eu vou respeitar tudo que eles me falarem e vou seguir todas as recomendações, inclusive de nomenclatura. A população LGBT é a mesma coisa. Eles vão falar para nós, como nós, que não somos parte dessa população, temos que nos comportar. E isso é uma coisa que está sendo contestada por alguns grupos radicais antissemitas no Brasil, que eles tentam falar para os judeus o que é antissemitismo e o que não é. E aí eu trouxe aqui, aproveitando o teu microfone, o que é a definição internacional de antissemitismo. Fica à vontade. Se me permitir. Eles falam assim, as manifestações podem incluir o ataque ao Estado de Israel, concebido como uma coletividade judaica. No entanto, críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Eu estou repetindo isso. Críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem e não devem ser consideradas antissemitas. O antissemitismo frequentemente acusa os judeus de conspirar para prejudicar a humanidade e muitas vezes é usado para culpar os judeus por, entre aspas, coisas que estão dando errado, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu em outros lugares. É expresso na fala, na escrita, nas formas visuais e na ação e emprega estereótipos sinistros e traços de caráter negativo. E aí ele dá 11 exemplos. Pedir, ajudar ou justificar o assassinato ou dano de judeus em nome de uma ideologia radical ou uma visão extremista de alguma religião. Por exemplo, o Hamas, em Gaza. Eles são abertamente antissemitas. Eles falam, precisamos matar os judeus. Eles não falam israelenses, eles falam judeus. Ou seja, não está falando só da galera que mora em Israel, estão falando de mim aqui no Brasil e de outros. Fazer alegações mentirosas, desumanizadoras, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus como tal, o poder dos judeus como coletivo, como especialmente, mas não exclusivamente, o mito sobre a conspiração judaica mundial, ou que judeus controlam a mídia, a economia, os governos, as sociedades, as instituições. Isso é visto facilmente. Teve outro partidinho aí que também escreveu um absurdo desse, já está sendo investigado pelo Ministério Público, porque ele falou é bem antissemita. Acusar os judeus como povo de serem responsáveis por delitos reais, imaginários, cometidos por uma única pessoa ou um grupo específico de judeus. Tipo, um judeu faz um crime, aí os judeus fizeram um crime. É que nem um cristão cometeu um assassinato, então são os cristãos. Isso é antissemitismo, porque uma pessoa não pode ser responsável, o grupo não pode ser responsável pela ação de uma pessoa. Claro, né? É um pouco absurdo, assim, o que me chama a atenção é que não dá para argumentar que isso não existe, porque existe, a gente já vi isso antes na minha vida, mas isso acontece muito menos com outras coisas, como você deu o exemplo do cristão. Ninguém quer matar os cristãos porque um cristão cometeu um crime. É interessante você estar falando. É isso. Negar o fato, alcance, mecanismo, por exemplo, câmaras de gás, ou intencionalidade do genocídio do povo judeu na mão da Alemanha Nacional Socialista e seus apoiadores e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Acusar os judeus como povo ou Israel como Estado de inventar ou exagerar o Holocausto. Acusar os cidadãos judeus de serem mais leais a Israel ou às supostas prioridades dos judeus em todo o mundo do que aos interesses de suas próprias nações onde eles nasceram. Negar ao povo judeu seu direito à autodeterminação, por exemplo, alegando que a existência de um Estado de Israel é um empreendimento racista. Esse ponto é o mais importante na definição contemporânea e de trabalho do antissemitismo. As pessoas que negam o direito de Israel existir rejeitam esse ponto. Eles falam, não, Israel não tem... Ou seja, o que eles são? Eles são contra os judeus, de forma coletiva, quererem se autodeterminar. Então, eu faço uma comparação. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas iam atrás do judeu no indivíduo
Existem hoje as pessoas que vão, esses radicais, no Israel, nos judeus como coletivo. E o ápice dos judeus como coletivo foi a criação de um país para si, né? Entenda só o seguinte, para 94% dos judeus, isso é uma pesquisa de uma organização americana, a ADL, existe uma conexão e eles se sentem de uma certa forma conectados e eles sentem uma importância, principalmente em relação à segurança com Israel. Eles podem ser de direita, ser de esquerda, ser liberais, serem conservadores, serem progressistas, serem comunistas, não importa. Mas existe uma... É inerente na existência da pessoa, fala assim, de acordo com a história judaica, a única coisa que vai garantir que eu não vou ser perseguido de novo é que eu tenho um país.